Tô chegando com mais um vídeo com cortes do TNT Sport e jogo aberto pra gente conferir de perto essa rodada perfeita pro nosso Mengão. Flamengo fez o dele e lá em Mirassol foi favorável ao Mengão. Isso é o que importa, não podemos derrapar, pisar na bola mais. É fazer o básico bem feito. Créditos abaixo referente aos cortes e se inscreva no canal ASR Fla. Ative o sininho e já chega dando aquele like porque eu fico grato e bora lá conferir de perto. Dali Mengão. E esse final de semana promete, hein? Vamos lá. Vai bem, né? Ó, Flamengo 3-2 pro Santos. Ô, Vitor Sérgio Rodrigues, tomou um sustinho, viu? Nós fizemos aqui o arquibancada TNT Sports. Tomou um sustinho essa equipe do Flamengo. E eu vou dizer um negócio. Eu gostei muito do primeiro tempo do Santos. Até o jogo contra o Palmeiras, eu achei que o Santos fez uma boa partida, muito mais do que eu imaginava. Os dois primeiros tempos foram muito Eu bons. gostei, mas o Flamengo acho que fez valer também a qualidade técnica e essa parada dos erros defensivos do Santos, assim, de fato é uma loucura. Enfim, 3-2 pro Flamengo e como a galera do chat participou e eu pedi a enquete, 68% entende que nesse momento o campeonato está mais pró-Flamengo. Tem muito a ver com esse resultado também. Estão brigando com a matemática, mas tudo bem. Cara, assim, eu não acho que o Flamengo fez um jogo bom. Também acho. Não gostei. Eu acho que o Flamengo teve ali no início do segundo tempo um senso de urgência ali para definir o jogo. Mas um primeiro tempo lento, moroso, passes devagares. Tanto é que até o momento do gol, o Santos tinha mais finalização que o Flamengo. Até o momento que o Flamengo faz 1-0. Então assim, não gostei. Acho que ali no segundo tempo o Flamengo teve ali esse passe esse passe é pornográfico. É brincadeira, meu irmão. Esse passe é brincadeira. E você tava falando se o Arrascaeta não queria ir pro MLS, coisa, renovou até 28, podendo ir até 29. Desgraça! não quer um MLS, baixou a multa, hein? Uma Arábia Saudita, não quer. Eu acho que caberia muito bem agora, cara. Combina com o estilo de jogo. Eu vejo ele tranquilamente brilhando nos Estados Unidos. Mas vai ficar. Então, assim, acho que o Flamengo não fez um bom jogo. No segundo tempo teve ali um senso. Quando conseguiu acelerar, quando acelerou, resolveu, ou entre aspas, achou que resolveu o jogo. E aí fez 3-0 e depois muitas mexidas, um time muito desconfigurado. O Felipe Luiz, não dá nem pra dizer que errou, né? Porque você fala, ele começou a mudar com 3-0 num jogo tranquilo. Pra descansar. Mas isso desconfigurou absurdamente e o Flamengo correu o risco de um vexame histórico, né? Seria um vexame histórico. Você abrir 3-0 e tomar o 3-3 e seria em, sei lá, de 44 até 53. Seria em 9 minutos você tomar 3 gols. Mas, no fim, acabou valendo bons 3 pontos. E ainda, talvez, dificulte pro Palmeiras o jogo contra o Santos. Eu acho que o Santos, com esses 2 gols, sai com uma outra pegada pro jogo de... Até com relação a jogadores. Talvez o Robinho comece jogando, talvez o Bom Tempo comece jogando. Então, assim, acho que, no fim, acabou sendo muito bom pro Flamengo, porque ele conquistou os 3 pontos. A torcida apoiou o tempo todo. O normal, assim, é da torcida às vezes demorar o gol a sair, atrapalhar, dar uma vaiada e tudo, a torcida apoiou o tempo todo. Então, e no fim ainda deixou o Santos um pouco ligado, porque o Santos ia tomar um 3-0, que poderia ter sido 4-0 no pênalti, e saiu com um 3-2, querendo sonhar ali com alguma coisa. Lembrando, o Santos, pro Santos, o empate é ruim, tá? O Santos tem que ganhar do Palmeiras para sair da zona, porque se ele empatar, ele continua na zona, por causa do Botafogo e Vitória, do Vitória e Botafogo ontem, que o Vitória conseguiu o empate. Acho que o Flamengo ontem teve uma pior ideia de jogo do que o Santos. Assim, a ideia de jogo do Santos, incluindo o Neymar no primeiro tempo, era muito boa. 3 caras no meio campo que sabiam sair de pressão, eles saíam muito bem da pressão do Flamengo, que era ruim. Depois do jogo, o Felipe Luiz disse, em alguns momentos do primeiro tempo, eu gostei disso. Os gols do Santos acho que são completamente ocasionais, de sorte. O primeiro gol especialmente, que é um bate-rebate, a bola cai no pé do Bom Tempo, dentro do gol praticamente. O gol do Flamengo também é um gol de sorte. Mas o primeiro tempo do Flamengo é pior do que o do Santos por ideia de jogo.
O Santos tinha 3 caras de sair de pressão, um cara para receber a bola desses 3 e 2 para correr sem parar pelos lados. Isso aconteceu várias vezes e quase sai um gol assim, né? Com o Neymar jogando por dentro, abre do lado e vem um cruzamento, ele quase consegue cabecear para dentro do gol. E por outro lado, os 2 lados do campo bem protegidos. Guilherme e Barrel trabalhando muito para ajudar os caras sem a bola. Os laterais ali praticamente só defensivos. O Igor Vinícius ainda subiu um pouquinho mais pela direita. Porque o Flamengo não ia conseguir jogar por dentro, porque tinha esses 3 e não tinha o Jorginho. Os 2 últimos jogos sem o Jorginho, o Flamengo não conseguiu praticamente jogar por dentro. Só nesse gol aí, que é uma saída boa do Danilo. E os lados estavam bem protegidos para os cruzamentos para o Bruno Henrique. Sai um gol de sorte do Flamengo. Aí no segundo tempo, quando o Santos muda um pouquinho, coloca o William Arão de zagueiro pela esquerda e alas e mais gente para marcar na frente, aí o Flamengo sai bem da pressão do Santos e consegue resolver o jogo. Aí depois fica realmente bem desconfigurado, aí depois acontece o que acontece nos minutos finais. E eu concordo com o VS. Reanima o Santos, porque ia chegar de um 0-3, de um 0-2 do Palmeiras e depois do Flamengo, com o Neymar saindo como saiu, com o técnico sem conseguir, evidentemente, comprar a briga com o Neymar. Ia chegar um Santos destruído de cabeça baixa contra o Palmeiras. E eu acho que dá um pouquinho de moral esses gols, que olha só, se a gente brigar, onde que a gente pode chegar. Nosso glorioso Sormani não falou semana passada que se o Flamengo fosse inteligente ganhava de pouco pro Santos chegar com moral contra o Palmeiras? Numa dessas foi pensado, né? O Felipe Luiz fez uma boa estratégia aí. Vamos tomar 2 gols, deixar os caras, né? Com o ego legal. Eu acho que o primeiro tempo foi ruim do Flamengo. O gol é puramente sorte, né? O gol no escanteio, meio de bate-rebate ali, a bola que sobra pro Léo Pereira, o Brasão sai muito mal e sai o gol. Eu achei que o Flamengo controlou pouco e foi muito lento, assim, e achei que estava exposto demais a essas saídas, principalmente dos volantes. O Zé é um cara que sai bem de pressão, né, e conseguia tirar o Santos de trás para achar o Neymar, buscar esses 2 caras. E o Flamengo estava lento demais, pouco inspirado e criativo. Acho que o Samuel Lino era um cara que tentava mais, assim, fazer alguma coisa. Teve a boa jogada do Bruno e o Arrascaeta perde o gol ali dentro da área de perna esquerda. Mas o Flamengo fez pouco nesse primeiro tempo. E aí depois, o começo do segundo tempo, acho que é muito bom, mano. O segundo tempo do Flamengo, até tomar o primeiro gol, ele é muito bom. Eu acho que é o suficiente para atropelar assim, o Santos. Se tivesse 4-0 naquele momento da partida, ia estar tranquilo. E teve o pênalti. Porque teve o pênalti, 4, 5, enfim. O Flamengo teve oportunidade para fazer mais gol e aí esse finzinho de jogo, acho que tem uma desconcentração ali no final, 2 gols em sequência e aí deixa o Santos um pouquinho vivo no jogo, mas também acho que o Flamengo, depois que toma o segundo gol, consegue controlar mais, ficar com bola no campo de ataque. Enfim, o Felipe Luiz fez certo. Ele não tem tempo para descansar os caras, ele não vai poupar os caras ao longo do campeonato, ele descansa os caras quando tá 3-0. O jogo tava resolvido, mano. O Felipe Luiz ele não tem lógica, culpa nenhuma. E colocar os outros para participarem e se Exato. sentirem parte também, né? A gente já escuta muito acho que esse segundo tempo, ele é... E aí foi 2, 3 e antes o pênalti, né? É o segundo tempo do que esse núcleo do Flamengo pode fazer, né? Se você sobe um pouquinho a linha, se você dá um pouco de campo, se você dá espaço pro Flamengo fazer a diferença na técnica dos jogadores, você paga o preço, né? E é isso que acho que está faltando ao Flamengo nesse momento, né? O Flamengo não fez isso contra o São Paulo, o Flamengo não fez isso contra o Grêmio. Então, esse segundo tempo ali, esses 25 minutos do segundo tempo, eles mostraram um pouco do que muita gente, e tem muito torcedor do Flamengo que critica e que tem até torcedor do Flamengo que defende a demissão do Felipe Luiz, que é uma loucura, né? Uma maluquice, é uma coisa de, enfim, é uma coisa de pegar e mandar o cara comer uma barra de sabão. Mas que fala isso, porque quer ver o Flamengo avassalador o tempo todo e tudo, e esses 25 minutos do segundo tempo foram um exemplo do que o Flamengo pode ser, ou do que muita gente imagina que o Flamengo deveria ser. Fez 3-0, teve o pênalti e depois realmente ficou um caos ali que de certa forma até foi preocupante, né? Porque quando o árbitro subiu 8, o segundo gol, o gol do 3-2 sai aos 46. E aí o árbitro subiu 8. Aí você falava, caraca, 53, o time tá meio perdido. Ficou um pouco o cenário daquele jogo com o Estudiantes, né? Que quando o Plata foi expulso, deu um barata-voa ali.
E aí depois, já depois dos... Que o Santos teve um contra-ataque, teve uma jogada pela esquerda que o camarada chuta e acho que o Léo Pereira ou o Danilo bloqueia, um dos dois bloqueia. Mas o cara teve o chute lá pela esquerda. Aí depois o Flamengo começou a segurar um pouco mais a bola, fez aquela valorização, aquela cerinha ali e aí matou o jogo. Vocês não acham que é algo, de repente, um pouco natural? Porque a gente escuta muito de treinadores falando, tem jogo que a gente tem que descansar dentro do próprio jogo. Não, e aí, sem ter as alterações, é natural que esses caras, quando faz um 2-0 já num time que tá na zona de rebaixamento, e que com todo o respeito hoje o Santos não assusta ninguém, embora tenha até feito 2 bons jogos, contra o Palmeiras e contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Só que assim, cara, é natural assim de quem tá na liderança, que tem uma final de Libertadores, descansar, entre aspas, durante o jogo e cair um pouquinho o rendimento. Acho que o Felipe Luiz ele não tem culpa nenhuma nos 2 gols que o Flamengo tomou ontem. Eu acho que é puramente concentração dos caras que estavam em campo, tanto dos que se mantiveram, quanto dos caras que entraram. Porque, se ele não tem folga, todas as semanas são cheias, o Flamengo joga agora na data FIFA, ele tem que descansar os caras dentro do jogo. E, existe um cenário melhor do que um 3-0, pênalti perdido, chance criada pra você descansar seus caras? Em casa. E acho que não só descansar, ele precisa trazer esses outros caras que entraram ontem, Michael, Vinha... Ele precisa trazer esses caras para estar competitivos nessa reta final. Pode ser que daqui a pouco ele perca o Bruno Henrique, que o Plata tá hora sim, hora não suspenso, que o Pedro, que ele vai precisar colocar esses caras para jogar, que um vai se lesionar. Ele vai precisar desses caras no final. Então, esse jogo também serve para manter... Final da Libertadores pode ir pra prorrogação? Pode ir pra prorrogação, ele vai precisar fazer mais substituições. O Arrascaeta tem 60 jogos no ano já, por exemplo. 61 com então, um assim, jogo junto. Ele não só precisa descansar alguns, mas ele também precisa puxar os outros, que ficaram muito tempo sem jogar, que estão meio que fora da dinâmica da equipe, né, como os técnicos gostam de falar. Ele precisa puxar esses caras de volta. Ontem o gol do Santos, eu acho que o próximo lance que a gente vai mostrar aí é o primeiro gol do Santos. Olha como é que o Michael disputa mal a jogada pelo lado do campo. Vai ter um replay e depois vai ser isso. Esses caras têm que entrar mais atentos, eles têm que ter mais ritmo, eles têm que estar mais concentrados e para isso eles jogam. Mas para isso eles vão jogar um 3-0. Olha a disputa, como é ruim dele. E aí depois o segundo gol é um erro muito do Varela, né? Que entra dentro da linha do gol, deixando todos os jogadores do Santos em posição legal para qualquer rebote que vai ter do Rossi. Então, ele vai... Como que você vai colocar o Michael e o Vinha para ter ritmo? É num 3-0 a favor em casa contra o time na zona do rebaixamento, Agora é o seguinte, jogaço, hein? 3-2, Flamengo e Santos. O Mengão fez 3-0, o Arrascaeta perdeu o pênalti. Em 2 minutos o Santos fez 2 gols. O Flamengo segurou, Neymar é que não segurou muito bem a onda, né? Neymar saiu reclamando da arbitragem e foi pro vestiário. Tá nervoso? Antes da bola rolar no Maracanã, uma homenagem a um ídolo. Arrascaeta celebrou a renovação de contrato com o Flamengo até 2028. A partida começou em ritmo acelerado, com chance para os dois lados. Logo aos 4 minutos, Carrascal bateu e acertou a rede pelo lado de fora. Na sequência, Lino mandou para fora. O Santos respondeu com Neymar de cabeça. E aos 25, Arrascaeta tentou. Até que aos 36 minutos, o camisa 10 cobrou o escanteio. Arão tentou afastar. A bola desviou em Guilherme e sobrou para Léo Pereira abrir o placar. 1-0 Flamengo. Tem que ter mais calma. E no terço final acho que tem que me procurar mais. Acho que é a única forma de a gente conseguir fazer um gol. No segundo tempo, o Flamengo precisou de apenas 5 minutos para ampliar. Arrascaeta deu um belo passe para Carrascal, que invadiu a área e balançou a rede. Pouco depois, Brazão fez 2 boas defesas. Já aos 20 minutos, Bruno Henrique foi derrubado na área. Pênalti. Arrascaeta cobrou, mas a bola parou na trave. Na sequência, Bruno Henrique aproveitou o erro de Igor Vinícius e fez o terceiro do Flamengo no jogo. Logo depois do gol, Vojvoda promoveu mudanças na equipe. Uma delas foi a saída de Neymar, bastante irritado, que foi direto para o vestiário. Foi o primeiro jogo dele como titular desde a lesão sofrida em setembro. O Santos reagiu marcando 2 gols em 2 minutos, com Gabriel Bontempo e Lautaro, mas não foi o suficiente para evitar a derrota no Maracanã. Eu odeio sofrer gols. É uma coisa que vocês me conhecem bem, eu prezo muito pela fase defensiva da equipe. Esse susto, podemos chamar assim de susto, que nos sirva de lição. Com a vitória do
do Flamengo sobre o Santos e o tropeço do Palmeiras diante do Mirassol, as duas equipes empataram no número de pontos, cada uma com 68. Mas o rubro-negro segue em segundo na tabela do Brasileirão por conta do número de vitórias. E a briga pela liderança continua. Pensar na gente, pensar no que a gente pode fazer de melhor dentro de campo, conquistar os 3 pontos e depois, sim, torcer por um tropeço do rival. Se a gente não fizer a nossa parte dentro de campo e conquistar os 3 pontos, não vai servir de nada. Sim, vamos começar com o Flamengo, que igualou a pontuação do Palmeiras com a derrota do Verdão para o Mirassol. Além disso, o jogo inteiro foi pro Flamengo. Abriu fácil ali os 3-0, só que depois se complicou, perdeu um pênalti, viu o Santos em 2 lances, até uma falha do Rossi, e aí acabou tendo um 3-2 e no final teve que segurar o jogo. Mas conseguiu 3 pontos importantes. Renata, a fase da competição, o que importa é exatamente isso daí, vitória. O Flamengo conquistou o objetivo. E agora é o Felipe Luiz consertar os erros que aconteceram, né? Porque o Flamengo é infinitamente melhor que o Santos, tanto na colocação quanto a equipe. E assim, não pode se desligar completamente depois das alterações e sofrer 2 gols da equipe do Santos. Então, trouxe um risco, mas o objetivo foi conquistado. Acredito que o Felipe Luiz, pela entrevista dele aí, ficou bastante chateado porque você sofrer gol, você tomar susto no final de uma partida é desnecessário. Então isso que não volte a acontecer, acredito que é isso que o Felipe vai passar para a galera. Edu, falando do Flamengo ainda, claro que aquela derrota pro Fortaleza foi ruim, deixou o Palmeiras ali naquele momento numa situação mais confortável. Porém, um jogo dominado, você sofrer no finalzinho 2 gols, claro que vai rolar uma conversa, uma história diferente entre o Felipe e os atletas. E o Felipe na coletiva falou que ficou muito decepcionado, né? Parecia que não era a equipe que ele treina todo dia ali. E ele viu que realmente o Flamengo abaixou a guarda, viu o Santos crescer. Por mais que o Santos colocou mais garoto ali na frente para correr. E o Flamengo, ganhando de 3-0, meio que relaxou. E o futebol você não pode relaxar, você tem que manter a concentração desde o início até o final do jogo. E o Santos mostrou um poder de reação, principalmente só no final do jogo. Mas o Flamengo, o poderio dele, poder ter feito até mais, o Arrascaeta errou um pênalti, né? O Santos realmente teve muita dificuldade. E o Flamengo, né, sobrou nesse jogo, só no finalzinho que acabou desligando. Falar do Neymar, Rona, porque era muito aguardada essa coisa dele voltar para o campo, de estar à disposição, de ser o craque do time. E ele se focou na arbitragem, poderia ter tomado cedo o cartão amarelo, que o juiz não deu, depois acabou levando esse cartão. E aí, quando é substituído pelo Vojvoda, ele fica furioso, vai pro vestiário. Enfim, não é assim, ele é um cara que tem que ajudar o time de outra maneira. E ele é experiente, né? Isso me chamou muita atenção também, da forma que ele agiu, até com os próprios companheiros. Quando ele foi lá, pegou a bola lá para sair no tiro de meta, ele toca pro zagueiro, o zagueiro vai e rifa, ele fala, você chutou para mim lá ou aqui? Então ele acaba coordenando. Só que como ele tem esse lastro, vamos dizer assim, né, no futebol, ele tinha que dar mais tranquilidade também, não só para ele, mas para os companheiros. Isso não está acontecendo. Ele tá puxando essa cobrança pra ele também. Desnecessário, Neymar. Você é o cara diferenciado desse time. Você é o cara, você é o homem da caverna que entrou na caverna com o telefone celular, bebido. Sabe por quê? Se assustou todo mundo. Na hora que tocou o telefone, todo mundo se assustou dentro da caverna. Porque você é o cara diferenciado. Então você chama a responsabilidade pra você, filho, mas não deixa passar, porque tá todo mundo na sua. Você começa a cobrar muito juízo, você vai tomar cartão, você vai destabilizar seu time. Então, chama a responsa, chama os caras para você poder ajudar o Santos. Caminhe junto com os seus companheiros. É verdade também, Renato, que ele vai dar uma bola, vai receber um armário, um fogão. Essa bola ele já sabe disso, que ele é o craque, ele é o jogador diferencial. Então, agora ele escolheu jogar no Santos. Só tem calma, filho, você escolheu isso. Você escolheu voltar pro Santos. Então, sirva também os companheiros. Esquece da arbitragem, que ela é horrível. Ela é horrível. E você é o cara diferenciado que nós temos aqui. E queremos você Eu quero você na seleção de volta. Mas você vai ter que mostrar, porque o homem já tá de olho, hein? Edu, vamos falar do Santos um pouquinho. Porque na tabela já era um jogo difícil, o Flamengo brigando pelo título. Mas o Peixe tinha vencido no primeiro turno, na Vila, justamente com o Neymar brilhando naquela partida. Ele voltava para esse jogo e acabou que o 3-2 até ficou mais próximo do que a partida mostrou. Não foi o que diz a partida, né? Porque o Flamengo foi superior à equipe do Santos desde o início do jogo. Por mais que o Santos, em alguns momentos, Renata, conseguiu implantar um estilo de jogo, na minha visão, o Vojvoda está perdido.
O Voivoda não tem uma equipe ainda. Fala agora, Edu. Até que enfim. O Mirassol continua invicto em casa, no Maião. Fez 100 anos vencendo o líder do Campeonato Brasileiro, jogando bem. E Quinguinaldo, amigo de Cicinho, foi muito elogiado por Abel Ferreira. Agora, o Palmeiras tem o clássico, jogo atrasado, na Vila diante do Santos. O 9 de novembro de 2025 tinha um sabor especial para os torcedores do Mirassol. A data marcava o aniversário de 100 anos do clube e a festa só estaria completa se o presente fosse a vitória. Principalmente em cima de um grande time que é o Palmeiras, né? Mas a partida também tinha um peso grande para o Palmeiras. A vitória colocaria o Verdão em vantagem na tabela na busca pelo título. Muito fácil, o Mirassol hoje foi muito melhor que o Palmeiras. E não era para menos. Dentro de campo, o Leão mostrou sua força em casa. Abriu o placar com menos de 2 minutos. Em uma bela jogada individual de Lucas Ramon, Gabriel aproveitou o cruzamento e colocou o time do interior na frente. Com mais posse de bola e controlando as ações do Palmeiras, o Mirassol marcava forte e aos poucos demonstrava que o aniversariante do dia não ia deixar ninguém estragar a festa. Nesse lance, Reinaldo bate para a defesa de Carlos Miguel. Já na casa dos 30 minutos, o Tigrinho foi quem mostrou suas garras. Walter tirou mal e Vitor Roque meteu uma bicicleta para deixar tudo igual no José Maria de Campos Maia. Gol de craque que vive um momento iluminado. O Mirassol respondeu em 2 chances que pararam em Carlos Miguel. O Leão seguia tentando e nessa cobrança de lateral, Reinaldo colocou a bola na cabeça de João Vitor na pequena área. O zagueiro só teve o trabalho de escorar para encerrar o primeiro tempo em 2-1. Reinaldo, eu tô ficando. Depois que o Cicinho trouxe aquela camisa do Mirassol do Reinaldo, não sei não, ele ficou melhor ainda, hein? Aliás, elogiado pelo Abel. E quem é elogiado, não só por Abel, mas por todo mundo, é o time do Mirassol. Uma campanha espetacular. E o Abel foi muito preciso quando ele disse que o time do Mirassol já atingiu o objetivo faz tempo, que era ficar na Série A. Depois disso, mudou o patamar. Tá brigando por uma vaga direta de Libertadores. E foi merecedor do resultado, Renato. A gente não tem que justificar essa questão desse jogo, até porque, como a gente sempre vem falando com relação ao Mirassol, pela postura, muito difícil de jogar em Mirassol, o time ainda não perdeu jogando na sua casa, e o Palmeiras, por sua vez, jogou um futebol abaixo do que a gente imaginava. Mesmo jogando bem, ia ser difícil, e jogando mal ficou mais difícil ainda, porque o Palmeiras, na minha opinião, não jogou bem, nenhum jogador acabou se destacando, pelo contrário, ninguém conseguiu jogar da forma como a gente era acostumado a ver o Palmeiras, marcando pressão, não dando espaço, começa o jogo, você acaba tomando gol quase 2 minutos de jogo, coisa que nunca aconteceu no Palmeiras, muito raro disso acontecer, e aí você tem que correr atrás do resultado, e aí mesmo assim batalhou, você consegue empatar, aí para acabar o primeiro tempo, aí você acaba tomando um gol de lateral, aí na minha opinião, quem realmente poderia ter ajudado mais é o Carlos Miguel, 2 metros de altura, fica ali dentro da pequena área, ele pegava a bola assim com a mão, mas a gente viu que o Palmeiras realmente ontem não esteve bem, nenhum jogador conseguiu ter o destaque, e o Mirassol não tem nada com isso, foi lá, ganhou do líder e agora acaba complicando, principalmente agora nessa reta final. E aí, Rona, a gente vê que o Palmeiras, ele tem já uma espinha dorsal, ela foi mantida, e mesmo com as substituições, ele não conseguiu tirar esse resultado de 3 pontos do Mirassol. É porque nesse jogo diz mais o que é o Mirassol, né? O Palmeiras tá com aquela a imprensa toda, aquele, o Palmeiras, aqui no jogo aberto, então, meu Deus. O Palmeiras, o Palmeiras, o mas Mirassol... é o líder do campeonato, você quer que a gente exalte quem tá onde? O 16º? Esse jogo diz mais sobre o Mirassol, porque o Mirassol em casa passou o rodo em todo mundo, pelo equilíbrio que tem, pela força que tem, pela experiência que tem. E nesse lance aí que o Mirassol ainda toma o gol, foi falta em cima do Walter. E não foi, era pra ser 2-0 pro Mirassol, Cicinho. Agora é o seguinte, o Mirassol jogando em casa, parabéns ao Mirassol pelo trabalho, pela recuperação que teve de alguns jogadores. O Quinguinaldo, a gente já sabia aqui, o Cicinho também falou que no São Paulo ele já jogava muita bola. Ele é o símbolo desse time. Ele e o Walter, com experiências, que pra fazer o gol no Walter tem que derrubar ele primeiro, hein? E o Abel sabe que agora perdeu, tá perdido, não tem o que fazer. O que ele tem que fazer
é já projetar esse time que vai estar bem remendado do Palmeiras para ganhar o Clássico do Santos. E ele vai ter muitas peças, né, para repor, né? Jogador de seleção, agora suspensão do Alan também. Então o trabalho... Vai chorar de novo. Não, você viu ele chorando? Ele não falou nada, reconheceu o trabalho do Mirassol. O Mirassol jogou muito bem e o Palmeiras não jogou. Ele reconheceu. Agora, cabe ao Abel agora, até sábado, pegar esse time, remontar esse time para jogar o Clássico. Olha, e o Abel Ferreira pro jogo contra o Santos não terá 9 jogadores à disposição. Então entrega. Depois a gente dá a listinha aqui completa, vamos falar todos aqui. E depois... Aí, galera, um corte do TNT Esporte e jogo aberto com as últimas notícias e a repercussão dessa rodada do Brasileirão de ontem, que, foi perfeito. E eu tô com o Ronaldo. Foi falta sim em cima do Walter. Tem que manter um critério, porque ele marcou aquela falta em cima lá do Carlos Miguel, mas não marcou em cima do Walter. Cara, tudo no jogo em si, eu tava assistindo o jogo do Palmeiras contra Mirassol, eu tava secando sim, eu sou flamenguista, tem que secar sim. E na hora do gol eu falei, foi falta em cima e ele não deu. E uma falta parecida foi feita em cima lá do Carlos Miguel e ele deu. Essas coisas, cara, que conta. Com o péssimo jogo que ele fez, não era pra ter feito aquele gol, não era pra ter validado aquele gol, era pra ter sido 2-0 pro Mirassol, isso sim. Mas o Flamengo tem que parar por aqui. Já serve como exemplo aqueles últimos minutos do segundo tempo. Tem que estar focado os 90 mais os acréscimos para não pisar na bola, não derrapar mais, porque já nesse final de semana a gente vai assumir assim a ponta. É o que a gente precisa. Beleza? O vídeo é só se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda com like, comenta, dê a sua opinião e compartilha com a geral. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.